TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Seja bem-vindo em mais um Conexão Esportes e a gente fala tudo da rodada do Campeonato Brasileiro. Tem rodada de futebol feminino também. Um time mineiro garantiu a vaga no próximo campeonato e pode chegar à elite do Brasileirão. A gente vai falar isso para você. Vamos trazer também as quartas de final lá da Arena Pantanal e a terceira rodada da Florida Cup, ou a Cajuru Cup, né? Vamos dar boa noite para os meninos e já vai participando com a gente no 3222-5052. Daqui a pouquinho o número vai... Aê! 3222-5052. Participa com a gente e fala como está o seu time no Campeonato Brasileiro. É para falar do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Hoje é domingo, quarta-feira já foi, já passou, acabou. Pronto. Vamos dar boa noite aqui. Boa noite, Ale. Boa noite, Tainara. Boa noite, meus colegas aqui. A todos estão em casa. Eu vou desobedecer a ordem. Mas por um motivo bom e ruim. Não vou falar dentro de campo, vou falar fora de campo. Porque nós vimos as eliminações do Flamengo e do Palmeiras e tirando toda a brincadeira que é feita, né, por serem times com muito investimento, né, e assim, eram considerados favoritos, foram eliminados. Mas a gente viu os dois times sofrendo protestos das torcidas em aeroportos, o que é um sintoma realmente da nossa sociedade. Isso realmente é uma coisa muito preocupante, que eu acho que todo protesto é válido a partir do momento que ele não parta para a violência. Sim. Eu acho que isso realmente é uma coisa muito perigosa. Eu acho que não só para o Flamengo e para o Palmeiras, vale para todas as torcidas, que o futebol possa ser um campo de maior paz, apesar de momentos tão complicados que a gente está vivendo. Campo e fora. Campo, né, dentro e fora de campo e na nossa sociedade como um todo. Então é uma coisa que me chamou a atenção. Times que vêm de bons resultados, em que pese, repito, toda a brincadeira que a gente faz com o Flamengo, o próprio Palmeiras, mas o Flamengo foi campeão, o Carioca, tem montado grandes times, o Palmeiras é o atual campeão brasileiro, e os dois times sofreram protestos fortíssimos, eu acho até meio desproporcionais. Então, acho assim, em que pese todo o lado lúdico, né, que às vezes a gente fala, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de calma em algumas reações. Acho que vaiar, por exemplo, como aconteceu hoje no jogo do Atlético, depois dos pênaltis perdidos, isso é normal, isso é do jogo. Agora, partir para violência, e chamou muita atenção, porque são times que estão bem, né? Ainda que percam um outro campeonato, na média geral, nos últimos anos, até vem bem. Então, acho que realmente me chamou muita atenção negativamente. Eu falei da quarta-feira, mas não falei dentro. Não, valeu. O posicionamento do Ale valeu muito. Boa noite, Vitor. Boa noite, Tainara. Boa noite, Ale. Boa noite, Aleph. Né, só pegando um gancho, né, que o Ale já comentou aqui, o torcedor tem essa dificuldade de entender que o futebol não é uma ciência exata, né? Assim como qualquer investimento tem seus riscos. Ele vai e volta. O Flamengo, principalmente, precisa entender que tem um técnico que tem um mês no clube, não vai ter resultado. Poderia ter Messi e Cristiano Ronaldo junto, que não ia render, né? Então, esse tempo de trabalho também, o torcedor precisa entender. É muito difícil para ele compreender esse tipo de situação, né? Mas, infelizmente, a nossa sociedade está assim como é o futebol fora de campo. Né? Não é só em relação ao futebol, né? Aleph, boa noite. Boa noite, Tainá. Boa noite, Ale, o Vitor, o pessoal de casa. Tirando essa parte negativa do futebol, vamos falar de bola, né? Semana inteira, achei que ele ia dar uma zoada. Eu ia falar, não tá valendo zoar. Não, não vou zoar, não. Não, gente, eu já fui zoada demais essa semana. Essa parte... Vamos esquecer essa parte, Essa parte de brincadeira. Vamos viver agora a Copa Suminas voltando de novo. Quarta-feira tem mais.
Sumidas, Sumidas, os 4 classificados, né? Vamos reviver isso agora, né? Esquecer e focar na Libertadores, né? Que é quarta-feira. Durante essa semana. Quarta-feira tem mais, né? Só ressaltando a questão da Copa do Brasil, que o Aleph lembrou, né? Só times do Sul e de Minas, né? No caso, o sorteio dos mandos de campo é amanhã na CBF. Boa noite, Tainara. O Vasco começou a reação. É verdade. E o Flamenguinho só ficou no cheirinho da Copa do Brasil. Ô, Gleice, eu quero entender o que o Vasco ganhou, assim, dos últimos 50 anos pra cá, pra você vir falar que o Flamengo tá no cheirinho. Eu não tô conseguindo lembrar do último título do Vasco, não sendo Série B, tá? Copa do Brasil em 2011. Não, onde tá 2011, Vale Taça Guanabara, mesmo. Não vale, tá, Gleison? Essa é brincadeira, isso aí tem que sempre continuar. Eu falei, assim, fiz um pequeno discurso no começo, o que me chamou muita atenção negativamente é a violência. Mas acho que brincadeira no futebol, sendo de bom nível, assim, essa participação dos telespectadores é sempre legal. Vamos começar falando de Bahia e Cruzeiro. O que fazer com esse Cruzeiro do Brasileirão? Parece caminhar para o mesmo trajeto dos últimos 2 anos, né? Vai levar o brasileiro do jeito que dá. Porque eu acho que vai conquistar a Copa do Brasil mais uma Olha vez. só. Vamos lá, né? Tá cravando já? Tô cravando. Vamos ver, né? Eu acho que o duelo com o Inter, o Cruzeiro, eu acho que ele pode até levar uma vantagem. Pra mim, a final vai ser Atlético Paranaense e Cruzeiro. Relembrando a final da Copa Suminas. O Aleph tá gostando da Suminas. Você quer que muda a Copa do Brasil pra Suminas? Essa temporada, essa parte final, sim, acho. Tá bom. A gente vai conversar lá, tá? Despedida do Sorin em 2002. Isso. Né? Final. Gente, 0-0 contra o Bahia. Cruzeiro todo reserva, né? Sem praticamente nenhum jogador que deve ser utilizado como titular na terça-feira. Né? Até a gente, conversando nos bastidores aqui do programa, a gente avalia como positivo, né, Aleph? Sim. A presença de jovens, né? Mais alguns jovens atuando, o Everton. Maurício também. Maurício no meio de campo, que já tinha entrado no jogo anterior do Brasileiro, né? Em casa contra o Botafogo. O zagueiro Kaká. E o Cruzeiro até se ouve bem em boa parte do jogo, vendo todas as limitações do time, toda a situação atual do Cruzeiro no campeonato. Mas eu entendo quando se fala que é pouco perto do que o elenco do Cruzeiro oferecia no começo do ano. Você esperaria o Cruzeiro nesse momento muito melhor no Campeonato Brasileiro. A gente entende que agora um jogo, talvez contra o adversário mais difícil possível da Libertadores, que é o River, o atual campeão, faltando 2, 3 dias, você tem que dar uma mudada no elenco. Mas a posição do Cruzeiro não condiz com os investimentos. O Cruzeiro mudou geral, né? O time todo. Sim. Acho que praticamente nenhum titular estava nesse jogo. Nenhum titular, né? O meio de campo com o Cabral, que ia jogar o mais utilizado, né? Que ia jogar quarta passada, mas sentiu ali... Não é um jogo fácil, né? A gente já falava isso na semana passada, enfrentar o Bahia tem sido jogos super difíceis, né? O Grêmio passou por isso durante a semana, né? Conseguiu classificar lá, mas o Bahia... Ele tem um estilo de velocidade implantado pelo Roger. Às vezes o Bahia... Ele não pressiona o adversário mesmo jogando em casa. Isso aconteceu na quarta-feira e mesmo ontem, no primeiro tempo, o Cruzeiro teve mais possibilidades. O lado negativo, e aí a gente vê a questão do elenco do Cruzeiro, é que o Cruzeiro jogou um bom tempo com um jogador a mais. O Arthur Kaique foi expulso, né, no primeiro tempo, né, no reincidência de falta. E aí o Cruzeiro não teve a possibilidade de ganhar um jogo com 11 contra 10. Tudo bem, nessa situação... Com a Libertadores próxima, você até entende, né, que o Cruzeiro possa estar priorizando, mas, repito, sem ser repetitivo, mas já sendo, sem querer ser, mas já sendo, é pouco em relação ao elenco. A gente entende a prioridade do momento, mas o Cruzeiro não deveria estar em 16º. Na semana passada rolou até uma discussão entre Túlio e Pedro, né, sobre essa situação de deixar um brasileiro de lado para priorizar um outro campeonato. Né, que agora é 2 campeonatos, Libertadores e a Copa do Brasil. Mas eu concordo com a Lê, eu acho que se o time é reserva, ele tem que jogar parecido. Sim. Nem que seja vencer de um O Cruzeiro perdeu muito, né? No elenco, no início da temporada, ele era comparado ao de Flamengo e de Palmeiras.
O Palmeiras pouco mudou. O Flamengo, que durante a temporada foi o clube que mais contratou com posições que eram carentes, né? Mas com essas perdas do time do Cruzeiro, ele deu uma caída no nível do elenco, né? Só para deixar bem claro, o time continua sendo muito bom, mas o elenco, o nível abaixou um pouco. E é muito diferente, né, você assistir... Não que eu acho que quarta-feira o Cruzeiro tenha jogado super bem, que eu acho que não jogou tão bem, mas já tinha um resultado gigantesco, né, nas mãos. Mas é muito diferente você lembrar do jogo de quarta e assistir esse jogo. Entra o estilo aí do Mano e essa discussão que a gente já tá tendo aqui até desde o ano passado. Desde que o Mano foi contratado, foi mais a gente vem... acirrada. Só 4 anos. Há 4 anos a gente discute isso. Mas eu entendo o lado, quando o Pedro fala, e eu ano passado até concordei mais com ele, no sentido que quando você contrata o Mano, você já sabe como ele é. O estilo de jogo dele, né? E se você troca no meio do caminho, né, vamos dizer, o carro andando, você trocar o pneu, às vezes a troca pode não ser bem feita, pode piorar a situação. Aí eu concordo. Ale, você conseguiria trocar um pneu com o carro? Eu nem andaria com o carro, né? Essa é a diferença. Mas alguns mecânicos da Fórmula 1 hoje conseguem. É verdade. É Mas às diferente. vezes acontecem acidentes, né? Acontece acidente e prejuízos ao piloto, inclusive pilotos perdendo campeonato por causa de troca de pneu. Mas o que acontece? O fundamental, e aí hoje eu concordo com o Túlio em relação a esse ano, é o desempenho do time. O time não tem problema priorizar, né? Isso. Mas não pode esquecer um campeonato brasileiro dessa forma. Uma queda, né, tão vertiginosa como aconteceu depois do Campeonato Mineiro. O mais curioso, né, é que o time aumentou o nível técnico, né? Os jogadores de qualidade aumentaram, mas o desempenho dentro de campo diminuiu. Né? É bem curioso essa. Até porque também tem as situações extra-campo que a gente não pode deixar de lado. O Lima poderia perguntar isso pro Mano, né? Vamos dar essa sugestão, já que eles são tão best friends. Perguntar ele o que acontece, né? Se eles realmente deixaram o brasileiro de lado. Inclusive, até já um detalhe, claro, o Cruzeiro joga terça para Libertadores contra o River. E desculpa cruzeirenses, mas para mim o Cruzeiro não passa em Libertadores. Eu acho o River, eu acho que sem dúvida o River ele larga como favorito, mas claro, o primeiro jogo dá um encaminhamento bom para isso aí. Eu sou tipo a barata, jogo é na entendeu? Argentina. Eu falo que ganha a Copa do Brasil e depois aí eu venho e massacro ele. Falo, não vai passar. Mas você falou do Lima, porque sábado é um jogo curioso, né? Porque até agora nós não sabemos como é que vai ser a transmissão do jogo do Cruzeiro. É um caso parecido com aquele do Palmeiras. Atlético e Palmeiras no começo do campeonato. Então a transmissão de rádio pode ser muito importante, principalmente sábado. Quem? Sábado? Atlético Paranaense, né? Porque a questão do contratual, né? Até vamos ver aí como é que vai ser. Até o jogo hoje do Atlético Paranaense com o CSA, que nós temos os gols, a gente pegou as imagens até com a TV de ontem, né? Com o CSA. Não teve transmissão. A gente pegou na TV do próprio Atlético Paranaense. Vamos falar de Atlético Mineiro agora, então? Isso. 2-2 com o Fortaleza. Jogo totalmente aberto. Jogo estranho, né? Já começou estranho, eu particularmente, o gol contra mais bonito que eu vi. Eu acho que eu nunca vi um gol contra tão bonito como esse, né? Primeiro aí a despedida, né? Do Adilson. Muito legal, né? Até realmente houve quem dissesse até entrar em algum jogo para completar o 100º, mas eu acho que, né? É um risco, né? Total, né? E também dependeria do andamento do jogo, né? Para ele poder entrar. Mas esse gol aí contra o mais bonito da história? Se não for história de vida do Vitor, desde que ele acompanha futebol, é um dos mais bonitos. Eu tenho certeza. Antes disso, ele não conseguia nem entender o que era futebol. O Emanuel, nosso amigo corintiano, ele deu uma sumida, né? Ele deu uma sumida, né? Mas ele deve lembrar de um gol contra muito significativo, que é aquele do Oséias. Corinthians e Palmeiras, a cabeçada do Oséias realmente sensacional. Deixa eu só ler a mensagem aqui do Ricardo Barbosa. Ele disse que o Atlético perdeu uma grande oportunidade de encostar na liderança. Não pode deixar escapulir dos dois últimos resultados no Independência, como foi nos 2 últimos jogos, contra São Paulo e Fortaleza. O Atlético faz um campeonato muito estranho, né? Ele tem empatado muito em casa e fora de casa tem conseguido as vitórias, né? Que é contra o DNA do Atlético, que é um time muito forte em casa, jogando em seus domínios. Né? É um jogo muito estranho. O Atlético abriu 2-0 até o momento ali do jogo. Ele teve a oportunidade de fazer o terceiro, teve a oportunidade de fazer o quarto,
não fez. Em 5 minutos tomou 2 gols, né? Eu também, foi a primeira vez que eu vi o juiz voltar, o VAR, né? Voltar a situação no pênalti. Na Copa do Mundo de Futebol Feminino aconteceu isso. Esse caso, por causa do jogo França e Nigéria. Porque a goleira da Nigéria, aconteceu o mesmo caso, tirou os 2 pés da linha, né? Foi até recentemente, né? E aí voltou, só que aí a zagueira da França fez o gol no retorno. No caso aqui, talvez, pode ser a primeira vez também que você viu perder. E bateu mal, viu? E o Rodrigo, goleiro mostrou o canto onde que ele está. O Rodrigo Santana até disse, né, no pós-jogo que ele que pediu o Luan para bater o pênalti, ele assumiu a culpa também. Né? Pelo menos isso. Pelo menos. A gente sabe que o Luan vem numa péssima fase no time do Atlético, né? Um dos jogadores mais criticados. Por isso que às vezes o torcedor do Atlético se pergunta, né? Como que o Atlético não ganha títulos com constância? A resposta disso são jogos como esse. 5 jogos como esse no campeonato já é o suficiente para não ganhar título, né? É verdade. Capaz que nem uma Libertadores. Mas para mim... Uma sequência assim. Não, pode até correr risco a vaga, né? Mas para mim, o jogo foi aberto o tempo inteiro. As 2 defesas, na minha opinião, muito fracas hoje. Ou você pode dizer, foram times ofensivos. Sim, mas as defesas deram todo espaço. E é engraçado, né? O Adilson é um jogador... Vai ficar para a história do Atlético? Não. É um jogador razoável para bom ali. Comum, né? Vamos falar. Mas um jogador na posição dele hoje fez legalzinho. falta. Nota 6, 7. Claro, o problema que ele teve, a gente entende, respeita, torce para que tenha sucesso na carreira como auxiliar, mas faltou um jogador ali, tipo ele, no meio de campo, porque o Fortaleza teve todo o espaço ali para criar chances, e esse gol aí deu até uma desnorteada no time do Fortaleza. Então o Atlético não aproveitou o momento de maior capacidade até mental no jogo, poderia ter definido, como você falou, teve chance, e aí o Fortaleza foi para cima no segundo tempo. Antes do gol do Carlinhos também já tinha criado chance, então foi um jogo em que os ataques prevaleceram sobre as defesas, e nós sabemos que a defesa do Atlético ela tem debilidades, não é de hoje. Sobre o que você disse do Rodrigo Santana, eu achei muito importante, pelo menos, que seja errado, mas pelo menos ele assumiu o erro do Luan bater o pênalti, porque na hora que ele pegou a bola, eu achei que foi meio que a coisa da cabeça dele. Eu vou bater? Vou bater, pronto. Não tô nem aí pra você. Pelo menos o técnico assumiu a bronca aí, realmente, pelo menos na questão de comando, ele assumiu o seu possível erro. Fazer um detalhe também do Felipe Alves, esse goleiro, ele era o goleiro titular do Audax, quando o Fernando Diniz surgiu pro futebol, né? 2016, que o Audax quase foi campeão paulista, ele se machucou pouco antes da final, e aí que entrou o Sidão no lugar dele. Então, às vezes, ele poderia ter tido chances em times, talvez de maior expressão, né? Mas por uma contusão, e hoje realmente... E os goleiros do Santos também, né? O Felipe, né? Não, o Felipe do Santos é o outro, aquele que jogou no Avaí, no Náutico. Se eu não me engano, esse também chegou a jogar no Santos. Então só passou, mas assim... Uma passagem rápida. Para jogar mesmo, realmente, ele jogou um pouco no Atlético Paranaense ano passado, com o próprio Fernando Diniz, né? E agora no Fortaleza que ele está tendo chance. Destaque também para a arbitragem, né, Ale? Muito boa, a Edna Alves Batista, paranaense de 39 anos. Eu acho que... Segura a arbitragem dela, eu acho que assim, em alguns momentos que ela... Vamos deixar o nosso precisou... árbitro. Nosso especialista em arbitragem. Exatamente. Vamos lá, Rondinelli. Vamos analisar a central da pista. Vai. Em alguns lances, eu acho que ela teve a decisão de falar assim, chamando a responsabilidade para ela, ao invés de chamar o VAR. Teve alguns lances que teve o VAR, claro, mas há outros lances que os árbitros hoje em dia estão usando muito o VAR, ela chamou a responsabilidade para si e marcou. Ela teve muita convicção em muitos lances do jogo. Eu acho que o povo do Fortaleza reclamou bastante, Rogério Ceni, Companhia Limitada, mas eu acho que a arbitragem não ocasionou o resultado que foi o empate em 2-2 para o Atlético. Para mim, o pênalti que acabou sendo perdido 2 vezes do Atlético, para mim não foi pênalti. Eu acho que realmente foi uma jogada, uma disputa normal, na minha opinião, não daria. Ao lance. O critério, na minha opinião, do VAR, eu já falei que semana passada, e o que me chama mais atenção é o critério da transmissão de jogo. Me chama muita atenção, porque quando começou o VAR no Brasil,
Parecia que só iam mostrar os replays depois de que tudo tivesse decidido. Na verdade, o que seria mais justo, né? Com os árbitros de campo e tanto com o pessoal do VAR. Talvez não fosse justo com quem estivesse vendo o jogo. Até por isso a Rede Globo, que transmite a maioria dos jogos, foi muito criticada. Porque a imprensa... Por exemplo, quem paga o pay-per-view, por exemplo, aí eles mudaram um pouco. Hoje mostram alguns replays antes. Só que fica aquela dúvida, né? E aí talvez a questão do VAR, até o Arley tem o nosso amigo Arthur, que sempre... sim, o Arley, sim. O Arley, né? Até, quem sabe, um dia a gente podia até, quem sabe, até conversar com ele sobre isso. a respeito, porque é engraçado, porque fica essa questão da comunicação, a gente não sabe até que ponto a influência da imagem mostrada e das opiniões, a gente espera que não tenha nenhuma influência, mas a gente fica realmente meio receoso às vezes. Porque antigamente, no começo do VAR, não se mostravam tantas as imagens, né? E as decisões normalmente têm batido, né? Com o que os comentaristas de arbitragem falam. A gente espera, claro, é que eu não estou nem querendo lançar suspeita, mas aí fica uma situação um pouco que o árbitro em complicada. Si tem que chamar a responsabilidade para ele em algum lance capital. Eu acho que eles estão usando o VAR da forma errada. Eu acho sempre jogar pro VAR, né? Sempre o lance decisivo chama o VAR. Eu acho que tem que o lance capital, sim. Agora, se toda hora você chamar o VAR para todo lance, ou então o mesmo VAR que está acompanhando o lance, chamar o árbitro assim, em todo lance, ele dá a opinião, eu acho errado. O árbitro tem que ter a convicção e também como era antes de ter o VAR, né? Não tinha ninguém para resolver. E só lembrando em relação da Edna, ela já tinha pitado um jogo nessa Série A, CSA e Goiás, não teve nenhum problema. Então, realmente, ela tem uma qualificação, já realmente tem uma experiência em outros campeonatos, né? Então, assim, eu acho que dentro do possível de tanta reclamação que ela sofreu, ela não foi assim, ela não determinou o resultado do jogo. Ela pode ter tido um outro erro, como qualquer outro árbitro. Até porque bateram o pênalti 2 vezes. Não vem reclamar, não. Deixa eu só ler a mensagem do Hamilton aqui. Boa noite para vocês, parabéns pelo programa. É o Hamilton da Flex Gráfica, um abraço. Todo mundo da Flex. Ele disse que é atleticano e acha que o Galo está fazendo um bom campeonato brasileiro até o momento. E o que aconteceu hoje é uma coisa normal de jogo. O maior erro foi ter tirado o Casares e não deveriam ter pedido o Luan para bater o pênalti. Tinha que ser o próprio Alejandro. Enfim, parabéns às duas equipes que, mesmo limitadas, fizeram um bom jogo. Abraço para todo mundo. Bom jogo divertido. É uma situação meio que estranha, né? Porque ao mesmo tempo que o jogo divertido. O Luan tira, para quem não torce, o Luan tira a responsabilidade de um garoto, mas ao mesmo tempo o Alejandro não tem a personalidade de falar, não, eu errei o primeiro, eu bato o segundo, né? Então é bem complicado, tem que saber dosar isso internamente. Como diz o muito divertido. Não, como o técnico, você trouxe essa coisa até que eu não sabia, que ele assumiu a responsabilidade de ter escolhido, então esse é o primeiro ponto. A questão do Alejandro não ter realmente a personalidade, aí você também exime um pouco o Luan. O Luan, a responsabilidade dele acaba sendo ter batido mal pra caramba. Aí já entra a situação, né? Essa é a responsabilidade. Até que ponto, aí já entra a situação, até que ponto o Rodrigo Santana tem um controle com os jogadores nessa questão. Até agora as coisas pareciam caminhar bem na questão de relacionamento. Todo mundo observou uma melhora do Atlético depois da saída do Levi. Lembrando que o Atlético errou 3 pênaltis, né, contando com os 2 de hoje, nos últimos 3 jogos. Pênalti é uma coisa que está me frustrando bastante desde o meio da semana. Mas vamos para a rodada completa do Campeonato Brasileiro. Gleison, o Vasco ganhou, né? Finalmente. O Ceará também venceu o Palmeiras, teve Grenal com um gol de um gremista que a torcida já estava meio assim, né? Quantos anos? Cadê Luan? O que aconteceu com o Luan? Teve goleada do Atlético Paranaense. Vamos acompanhar a rodada completa? O Ale traz todas as informações. Pela 11ª rodada do Brasileirão, na manhã de sábado, Vasco e Fluminense fizeram o clássico carioca em São Januário. Depois de boa jogada de Gilberto, a bola chega em Pedro. O zagueiro colombiano Henriques dá o bote errado e o centroavante tricolor finaliza com categoria no canto de Sidão. 1-0 Fluminense. No segundo tempo, após bate-rebate na área, o goleiro Agenor espalma para o meio da área e Leandro Castan finaliza 2 vezes para empatar.
Logo depois, Bruno César cobra a falta da entrada da área, com maestria, no ângulo, e vira o jogo, definindo o placar. 2-1 para o Vasco. No Castelão e Fortaleza, o Palmeiras perdeu a sua invencibilidade de 33 jogos no Brasileirão contra o Ceará. Depois da tentativa de João Lucas, a bola sobra para Matheus Gonçalves na entrada da área, mandar uma bomba sem chance para o Everton e fazer o primeiro. Depois, a defesa manda um balão para frente. Felipe Melo desvia para trás e Leandro Carvalho fica com a bola sozinho dentro da grande área para mandar de cobertura e definir. Ceará 2, Palmeiras 0. No Beira-Rio, um Grenal com a maioria de reservas em campo. Rafael Sobis cobra a falta fechada, Paulo Miranda tenta cortar, mas tira qualquer chance de defesa de Júlio César, fazendo gol contra. Inter 1-0. Mas no segundo tempo, Juninho Capixaba cruza da esquerda, na cabeça de Luan, que supera a zaga e manda para o fundo das redes de Danilo Fernandes. Final, Inter 1, Grêmio 1. Em Maceió, os reservas do Atlético Paranaense golearam o CSA. Vitinho recebe no lado esquerdo e cruza certinho para o lateral direito Madison, que cabeceia firme no ângulo direito de Jordi para fazer o primeiro. No segundo tempo teve muito mais. Após cruzamento de Abner Felipe, Tony Anderson, ex-Cruzeiro, desvia de raspão para fazer o segundo. Depois de um contra-ataque, Léo Cittadini leva a bola até a área, marcando o terceiro. E para fechar, o argentino Brian Romero apareceu livre para decretar CSA 0, Atlético Paranaense 4. No domingo pela manhã, no estádio Newton Santos, um jogo agitado entre Botafogo e Santos. Mas gol mesmo tivemos só um. Depois de bela jogada pela direita, Marinho ajeitou para a perna esquerda e mandou uma bomba sem chances para Gatito Fernandes. Final, Santos, com os mesmos 26 pontos do Palmeiras 1, Botafogo 0. Itaquera, Corinthians e Flamengo. Fagner avança em velocidade e lança Wagner Love. Berrio chega atropelando e derruba o atacante. Pênalti marcado. Cleison na cobrança desloca Diego Alves e faz o gol corintiano. René bate escanteio. Rodrigo Caio sobe e cabeceia para a defesa de Cássio. No rebote, Gabriel, o Gabigol, marca, mas o árbitro assinala impedimento. Porém, após a análise dele, o VAR, ele mesmo, o árbitro Leandro Pedro Voaden validou o gol. Final, Corinthians 1, Flamengo 1. Tá aí a rodada completa do Brasileirão, mas estão jogando nesse momento Avaí e Goiás. Que jogão! Segue 0-0, né? Lembrando que amanhã tem a última rodada, o último jogo dessa rodada, que é entre São Paulo e Chapecoense. Lembrando que o jogo Vasco Fluminense foi no sábado 11 da manhã. Foi o primeiro. Meu Deus foi do céu. o primeiro. Tava cheio. Tava. Nesse jogo Que de 11 horas, né, a torcida compra a ideia, né? É bom no horário de chegada, né? Depois do jogo no ali sábado, dá pra você. não sei, porque sábado Domingo, ainda é um... Ainda é horário comercial ainda. Muita gente trabalha, mas o domingo eu acho bacana. Bacana, eu acho. Acaba 1 hora, dá Só pra... jogadores que não gostam muito. Família, dá pra você. problema deles. Não, jogadores ganha também. muito, ganha Eu também bem, acho que gostam, né? Assim, eles têm o resto da tarde pra almoçar com a dormir. família. E tem a questão Pra de dormir. valer para todos os times, né? É. Pra dar um revezamento. Até hoje no campo do Botafogo, né, o Newton Santos, que não tem recebido grandes públicos, até hoje teve um Sabe público por quê, maior. né? Né? Até houve uma redução, né, de valores agora, até deu uma melhorada. E, de modo geral, realmente, a média tem sido boa nesse horário. Alguns detalhes aí, realmente, desses gols aí. O CSA, né, com o Argel, né, infelizmente, para a torcida lagoana, a parte azul, né, realmente não está indo muito bem, né? O Atlético Paranaense, mesmo com reservas, fazendo um bom desempenho. Você falou aí da questão da Chapecoense amanhã com São Paulo. Se ela ganhar, passa o Cruzeiro, né? Na questão também da classificação. Já vamos chamar a tabela, então, enquanto o Ale Isso. vai explicando essas situações? Exato. Se a Chape ganha amanhã, o Cruzeiro volta pra zona. Né, para a zona de rebaixamento, né? E o Santos está em segundo pelo saldo de gols, mas realmente igualou a pontuação do Palmeiras. Um bom jogo, né? O Santos teve chance
inclusive de fazer mais gols contra o Botafogo. E o Palmeiras perdeu, né? muito, Milagre, né? O Palmeiras muito tempo não perdido no Brasileiro. É. 33 jogos sem perder no Brasileiro, desde o jogo contra o Fluminense ano passado. Né? O Palmeiras que foi para a Argentina jogar contra o Godoy Cruz e teve até um problema lá na aeronave, felizmente nada de grave. 2 vezes, né? Algumas turbulências, né? Felizmente nada de mais Vamos grave. para a tabela rapidinho. Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético Internacional, Atlético Paranaense, Botafogo, Goiás, Corinthians e Grêmio. Esses os 10 primeiros colocados do Campeonato Lembrando Brasileiro. que Goiás e Corinthians têm um jogo a menos que deve ser dia 7 de agosto. Aí vem em 11º Bahia, seguido de São Paulo, que joga amanhã, Ceará, Fortaleza, o Vasco do Gleison, Cruzeiro, Fluminense, aí os 4 últimos, né? Fluminense, Chape, que joga amanhã, CSA e Avaí. O Avaí mesmo ganhando agora esse jogo está acontecendo, não sai da zona de rebaixamento. Provavelmente não deve sair por Tem que ganhar um jogo. Parece que não. Ai, gente, vamos falar de um outro time que está numa situação cada vez mais complicada. Zé América, o que a gente faz com você? Bem complicado. Nossa senhora, gente. Givanildo vai voltar mesmo? Acho que Tá demorando já, né? Ô, Givanildo, vem salvar o América. até uma brincadeira, né? Que até o Ale mandou no nosso grupo com qualquer outra empresa, no nosso grupo do WhatsApp. Contrata um treinador medalhão, dá oportunidade pro interino, contrata um jovem, volta no medalhão. Isso. É. Às vezes, o estágio 3, que é a aposta arriscada em um técnico, ela pula direto para 5, que é a volta do Givanildo. Entendi. Porque no caso atual, Já foi, eles contratariam um técnico veterano desacreditado. Seria o estágio 4. Mas talvez eles podem pular já. Estamos no 5? Tá no 3. Tá no 3. Tá no 3? Então, no caso, seria o Adilson voltando de novo. Talvez um Celso Roth, né, Ale? Meu Deus seria algo do assim. céu. Mas assim, Gente, hoje tá subindo poeira de tanta coisa antigas aqui. olhando Celso pelo Roth. lado positivo, né, se é que há algum no momento, do América, Quero achar isso lá. ele faz 2 jogos em casa nessa semana. Ah, tá. Não, tá. Ele tem ganhando muito, vem ganhando Tem que muito, ganhar né, os em 2, casa. vai jogar em casa. Grande desempenho do América em contra casa. o Oeste, terça-feira, e contra o Atlético Goianiense, sexta. Super fácil, né? Nossa, o Atlético Goianiense tá entre os 4, né? né? Aham. E o Oeste, né, tem um dos maiores percentuais de empate nos últimos campeonatos. Bacana. Muito 0-0. É incrível, que é muito mesmo. 0-0. Quase América vai 90%, ser, ó, incrível, nossa, né, realmente. Belíssimos jogos vamos ter pela frente. Lembrando, né, que a gente está brincando aqui, porque o técnico do América, depois da saída do Barbieri, foi efetivado o Felipe Conceição, ex-atacante do Botafogo, que estava trabalhando como auxiliar no América. E no jogo de ontem, né, até vamos ver os gols agora, o gol do Juninho, o América até saiu na frente, né? O Vila Nova também numa situação um pouco complicada, né? Trocou de técnico também. E a situação do América é tão complicada no momento que o gol do Vila Nova foi do Diego Jussani, que até 2 meses atrás estava no América. Vitor, Incrível. fala pra gente o que acontece. A lei? Do ex. Ah, A única lei que não falha no Brasil. Lei do ex. A gente tem também, além aí do gol do América e do Vila Nova, a gente tem pela Série C o Boa Esportes, que venceu o Juventude por 2-0, com gols de Renan Ribeiro e Abner. O Abner, que é um nome que está sendo muito citado no programa, porque o Abner deu 2 passos para gol no Atlético Paranaense. Não é o mesmo Abner, obviamente. Mas o resultado é surpreendente do Boa, né? Porque o Juventude vinha bem. Que cutucada sutil, hein, Alexandre? Que gracinha, hein, senhor Alexandre? Não, então combate, ó. Luma, que golpe é esse? Um golpe começando mais cedo, aí o gol do Abner, aí. Tá aí. Mas Nem sei quem Isso é. mesmo, jogou? Jogou lá na esquerda, né, do Boa. Mas o Boa continua fora da zona de classificação, né? Que classificam 4 por grupo, tá em Nem 7. provável não classificar. Né? E a Tombense, né, que é o time mineiro, jogou contra o Verdense agora à tarde, empatou 0-0. Está em 8º, né? Então os times mineiros não estão bem na Série C, então realmente ainda nem na B, né? Nem na B. Nem na A. É um ano complicado, né? Mas ainda faltam 5 jogos aí, né? 6 jogos, 5 jogos na verdade, até a 18ª rodada, vamos ver se algum deles ainda consegue classificar. Deixa eu passar rapidinho aqui o Campeonato Brasileiro Feminino. A gente tem alguns lances ou temos apenas lances. fotos?
O Cruzeiro venceu o Ceará por 2-1 em Belo Horizonte. Esse foi o segundo duelo das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro. É como se fosse uma segunda divisão, menino? Isso. É porque como é agora a obrigatoriedade dos times da Série A masculina terem times femininos para poder jogar competições sul-americanas, alguns times que não tinham times femininos começaram jogando pelo módulo 2, né, na segunda divisão. Casos aí de grandes, né, que subiram, né? E aí, com essa vitória, o Cruzeiro conquistou o acesso, né? Exatamente. A elite do próximo ano. Exatamente, o Campeonato Brasileiro do próximo ano. Além do Cruzeiro, aí já com os gols, né? Gols no Sesc Venda Nova. Exatamente. Gols da Tayane e da Janaína. Exatamente. Muito E legal. a Maria descontou pro Ceará. É bom lembrar até que muitas dessas jogadoras do Cruzeiro jogaram no América. Que já tem uma base, né? Tinha uma há mais base, o tempo. Cruzeiro contratou algumas delas, né? Montou já uma base mais forte. E agora o Cruzeiro vai jogar com o Grêmio na semifinal do campeonato, né? Para a disputa do título, mas o principal objetivo já foi alcançado, que é o acesso. A gente deixa os parabéns. Além de Cruzeiro e Grêmio, né? Que disputam agora a semifinal, São Paulo e Palmeiras também conquistaram acesso e fazem o duelo da outra semifinal. O São Paulo, inclusive, que tem a Cristiane, né, atacante da seleção brasileira, só que ela não jogou nas quartas de final, porque ela estava machucada. Mas deve talvez voltar aí para a sua. Os grandes, eu acho que só, se eu não me engano, o Santos e o Corinthians, né, que é o jogam. O Flamengo também estava jogando tinha mais tempo, né? O Santos e o Corinthians é o que mantém, né? Uma constância maior na participação. Teve um brasileiro que marcou o gol no amistoso do Bayern e Real Madrid. Exatamente ele, Rodrigo, ex-atacante do Santos, né? Fez o primeiro gol dele no Real Madrid, já nesse jogo aí disputado nos Estados Unidos. Tá aí os gols do Bayern, né? O primeiro, o francês Tolisso fez o primeiro gol, aí o Lewandowski, né? Claro, né? Polonês sempre fazendo gols pelo Bayern. Na Copa deixou de desejar. Na Copa deixou de desejar, exatamente. E o outro, aí o alemão Gnabry fez o gol do Bayern. E aí você vai ver o gol do Rodrigo, um belo gol de falta, um belo cartão de visitas aí, né? No segundo... que mexeu no time, né? No primeiro tempo jogou com o titular, né? Marcelo titular, Benzema, a turma toda aí, mas no segundo tempo deu uma mexida. E aí o Rodrigo faz esse belo gol de falta, olha. Golaço. Ainda, claro, há um tempo ainda para saber se ele vai jogar mais no time B, se ele vai ser emprestado ou se ele vai ser utilizado talvez como reserva ali do Hazard pelo lado esquerdo. Mas ele tem tempo de mostrar um pouquinho. E aí o outro jogo, o Tottenham venceu a Juventus por 3-2. Um golaço do Harry Kane ali, no último minuto, fazendo 3-2 para o Tottenham em cima da Juventus. Tottenham que mais uma vez vai começar a temporada bem fortalecido. Foi vice-campeão da Champions ano passado, pouco mexeu no time. Né? Quem fez o gol do Juventus? Da Juventus? Cristiano Ronaldo e Higuaín. Só queria que vocês lembrassem do Cristiano Ronaldo, porque aí a nossa voz do além aqui fica super feliz. E também nesse jogo do Tottenham, o Lucas, né, ex-meia do São Paulo, fez um gol, e também o argentino Lamela. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui no Conexão e a gente volta falando dos campeonatos da nossa cidade, trazendo Conexão Combate. Deixa eu só ler a mensagem aqui do Max, treinador do Maria Helena. Ele disse que... Engraçadinho, hein, Max? Boa noite, Tainara. O meu Atlético Mineiro tá igual o seu Flamengo, respirando super bem. Não, ele não disse isso, tá, gente? Vou ler o que ele disse. Boa noite, Tainara. O meu Atlético... Você tá rindo aí, né, Ale? O meu Atlético Mineiro tá igual o seu Flamengo, fica só no cheiro mesmo. Ô, gente... Respirando muito bem. Vamos direto falar de luta. Aleph Rondinelli. Diga, Tainá. Essa tabelinha aí, eu tô meio perdido nessa tabelinha aqui. Que isso? Jogou aqui pra cá, né? Quase quando a mãe chama a gente, sabe? Que ela fala o nome completo. Fiquei até com medo aqui agora. Não, eu quero que você conte pra gente o que temos no Conexão Combate dessa semana. Sim, hoje o Conexão Combate dessa semana é falando um pouco sobre emagrecimento. Então... a Luma e o Marcelo falaram um pouco sobre isso e também trouxe alguns depoimentos de pessoas que através... A Luma 100% agora? Ainda está um pouquinho ainda, mas está melhorando, tá? Tá bem melhor que as outras semanas. Vamos direto para o Conexão Combate.
Olá pessoal, no Conexão Combate de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que envolve não somente as artes marciais, mas também o esporte como um todo, que é claro, a qualidade de vida, né, que todo atleta, todo praticante de esporte busca e obtém com a prática aí das modalidades. E Loma, hoje a gente trouxe aqui alguns exemplos de que é possível ter a qualidade de vida na prática de alguns esportes e a gente vai mostrar alguns deles aqui hoje no Conexão Combate. Boa noite, Loma. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal de casa. Isso mesmo, é igual o karatê. Ele emagrece de uma aula de 1 hora, dependendo da intensidade dela, ele emagrece de 700 a 1000 calorias, dependendo da intensidade. Então, a arte marcial em si não é uma coisa cansativa, né? Uma coisa repetitiva. Então, ela trabalha o corpo todo, o tempo todo, né? Então, não fica uma coisa muito cansativa. Às vezes a pessoa assim, eu não gosto muito de fazer exercício físico, é repetitivo. Então, ela vai trabalhando naquela 1 hora de prazo ali o corpo inteiro. Então, não fica aquela coisa desgastante para a pessoa, né? E aí, se o professor for mais dinâmico, ele consegue todo dia passar uma coisa diferente. E isso, igual o karatê, às vezes você fala, eu quero fazer uma coisa mais aeróbica. Não, o karatê em si, as técnicas mesmo, né? De sempre fazendo ali o kata, que é os movimentos, aquilo ali perde muita caloria. Então não precisa modificar a arte marcial para perder. Nela mesmo você perde. Exatamente. E a gente trouxe aqui, nós trouxemos aqui para o Conexão Combate alguns depoimentos de alunos aqui da própria Loma da Basai Karatê e também de outras modalidades de artes marciais sobre as experiências deles em relação à qualidade de vida, a uma vida mais saudável, né, também em relação a essa prática. A gente vai ver a partir de agora. Olá, eu me chamo Rafael Garcia, já tem 6 meses que eu estou treinando aqui na Academia Basai. Já vem de um processo de emagrecimento e o Karatê me ajudou muito, porque além de incluir atividade física, ele ainda ajuda um pouco a ansiedade. Então, assim, uma das coisas que me levava a engordar era ser muito ansioso e a disciplina da arte marcial me fez melhorar meu condicionamento físico, perder peso e ainda ficar um pouco mais calmo. Então, o Karatê foi muito bom nessa continuidade desse processo de emagrecimento, aliado a uma alimentação saudável, e eu estou buscando cada dia minha melhor forma. Boa noite, meu nome é Wagner, eu luto na Academia Basai Karatê. Eu entrei na Academia de Karatê com o intuito de emagrecimento, né? Tanto que nos primeiros 4 meses eu cheguei a perder 16 quilos e ao longo do tempo que eu continuei na academia, isso foi se evoluindo, fui continuando com a perda de peso e com o intuito de aprendizado na luta, né? E ganho de massa muscular também. Hoje, né, depois de 1 ano e 5 meses na academia, ao todo eu cheguei a perder 24 quilos e ainda estou lá até hoje. Boa noite. Oi pessoal, eu sou um aluno da Luma, o Lucas. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu entrei no Karatê por causa de indicação médica e eu comecei a interessar, troquei de faixa e hoje em dia eu sou faixa vermelha e eu perdi 8 quilos nesse tempo. Olá pessoal, meu nome é Girlene, há 4 meses eu pratico kickboxing. Além de ganhar qualidade de vida, eu perdi 8 quilos. Pois bem, é isso aí pessoal, a gente agradece a todo mundo que colaborou com esse quadro do Conexão Combate de hoje. São histórias realmente de superação muito legais. E é isso que a gente tenta passar aqui pro pessoal, né, que acompanha o programa Conexão Esportes. Bom, então para finalizar, né, a gente teve essas histórias muito bacanas, né, de qualidade de vida, da saída do sedentarismo, né, que é muito importante. Um recado para o pessoal de casa que quer fazer um esporte, quer praticar um esporte, quer ter uma vida mais saudável, né? Não somente praticar o esporte por diversão, claro, também, mas tem também esse intuito de buscar uma vida melhor, uma vida mais saudável. Qual é o recado para o pessoal de casa para começar a buscar uma maneira diferente de prática de esporte? Primeiramente, a pessoa buscar um esporte que ela goste, né, que ela se identifique, porque para a pessoa ter continuidade, ela tem que se identificar com o esporte e não desistir, ter foco, fazer a dieta certinho, porque também já não faz milagre, tem que ter dieta, não adianta fazer uma aula de 1 hora, de perder 800 calorias, chegar em casa e comer um X-Egg burger. Não adianta também, né?
E igual o Rafael Aluno, ele perdeu 82 quilos. Então ter um foco mesmo, saber o que quer ir buscar, ir atrás. Isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com mais uma edição do Conexão Com. Vai de novo. É isso aí, pessoal. Ficamos com mais uma edição do Conexão Bobagem. Domingo que vem a gente volta com muitas outras informações aqui das artes marciais de Divinópolis, também em todo o mundo. E até semana que vem. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal de casa. Os... Tá aí um abraço para a Luma, a gente deseja melhoras, né, que ela se recupere 100%, ela que estava com pneumonia, né, super complicado, mas um abraço super especial. Vamos para Cajuru? Não é para Cajuru hoje não, né, Aleph? Não, é para outro lugar, não é Cajuru Campo. Eu tô assustando, Aleph. Não, eu pensei que... Salgados, né? É, São José dos Salgados. Nós vamos para Salgados. Isso é outra sede, né? Várias sedes dessa Cajuru. O Naldinho, ele só colocou esse nome de Cajuru. Naldinho, depois você vai ter que me explicar isso. Porque o campeonato chama Cajuru. Tinha que ser em Cajuru, todos os jogos, né? Não, mas temos jogos na Associação Danilo Passos. É teoria. Temos jogos em Salgado, temos jogos em Cajuru. É a teoria. Araújo, tem vários o Ale já explicou. É que a Olimpíada, né, às vezes, por exemplo, foi no Rio, mas teve jogo em São Paulo, Salvador. Falando nisso, semana que vem começa o PAN. Inclusive, a Olimpíada se inspirou na Cajuru. Falando nisso, semana que vem começa o PAN lá no Lima, hein? O Lima deve ter emocionado. Sexta-feira, né? O PAN. Na terra do Lima, inclusive, né? Ai, gente. Abertura sexta-noite. Gente, vamos falar de Cajuru Camp. O Bruno acompanhou o jogo do Barcelona, que infelizmente perdeu mais um jogo, né, Barcelona? Tá difícil pra vocês, vamos ver o que rolou. Foi realizado neste domingo a partida entre Manchester City do Carmo do Cajuru contra Divi Mais Cred Barcelona, valendo vaga nas oitavas de final da Cajuru Cup. Aos 5 da segunda etapa, Thalisson abriu o placar para o Manchester City. 8 minutos depois, Laender ampliou o placar para o Manchester City. Aos 25 da segunda etapa, pênalti para o Barcelona. Fabrício foi para a cobrança e descontou para o Barcelona. Aos 37, a defesa do Barcelona parou pedindo impedimento. Thalisson aproveitou e fez para o Manchester City. Pênalti para o Manchester City. Renan foi para a cobrança e fez, dando números finais da partida. Manchester City 4, Divi Mais Cred Barcelona 1. Manchester City classificado para as oitavas da Cajuru Cup. O foco nosso é chegar mais uma vitória como nós estamos classificados, para nós chegar no final e ser campeão, que é o objetivo de todo mundo está querendo. E no primeiro tempo, entrou meio desligado, que não estava dando certo, as conversas nossas os contratados não estavam funcionando. E no segundo tempo teve uma conversa no vestiário e nem conseguiu fazer os gols que nós estávamos precisando. E aí a gente já começa a entrar quase que nas fases finais lá da Florida Cup, a Cajuru Cup. Vocês decidem o nome. Essa foi a terceira rodada, teremos mais uma rodada e aí já tem os classificados. Provavelmente o Naldinho deve vir fazer o sorteio, né? Vocês vão acompanhando aqui no Conexão Esporte. Aí você faz a pergunta para ele? Vou pedir ele. Naldinho vai preparando, viu? Que eu vou te pedir para me explicar essa situação da Cajuru Cup, que quase não tem jogo em Cajuru. Tá bom? Quero saber direitinho o que está acontecendo nesse campeonato. Gente, terminou agora há pouco um jogo emocionante entre Avaí e Goiás. Vitor Gontijo, quanto ficou esse jogo? 0-0. Jogo com nenhum gol. Chances de gol. Muito movimentado, bons ataques, mas terminou 0-0. Alberto, vamos acordar, filho. Vamos mexer o doce. É o conterrâneo de Aleph Rundinelli. Nossa, mãe, depois seu pai lá não ganhou nenhum jogo? Tá difícil, complicado, né? Tá difícil, tô revoltado. Vamos ganhar, Alberto. Só para facilitar a vida dele, semana que vem joga com o Santos na vida do... Super fácil. É igualzinho a situação do América, bem fácil mesmo. Gente, vamos falar de Arena Pantanal. Na semana passada, né, as quartas de final foram
suspensas por causa do fogo colocado próximo à quadra, né? Uma situação bem complicada, a gente falou muito sobre isso, sobre o tanto que prejudica não só o esporte local, né? Mas também as pessoas da redondeza, por questão da umidade do ar que está péssima, né? Vocês já sabem tudo isso. Mas aí, esse final de semana, teve o jogo. Antes da gente passar aí o jogo, deixa eu só mandar um abraço aqui pro meu pai, que é cruzeirense, está feliz por causa do resultado de quarta, mas eu acho que não está gostando muito do time no Brasileirão, mas ficou um abraço, viu, pai, que está acompanhando o programa. Vamos direto, então, para a Arena Pantanal. Pedro Martins, hoje eu quero falar o sobrenome de todo mundo, daqui a pouco pra você, viu, Ale? Pedro Martins e Túlio Cunha traz pra gente o resultado do jogo entre Alessandro Escapamentos e Grife Esportes. Que jogão, hein? 15 dias depois, a gente voltou aqui à Arena Pantanal. Vocês podem ver que a quadra foi bem danificada pelo fogo. A gente vai cobrir para você as semifinais, ou melhor, as quartas de finais. Estão antecipadas, era para ser semi, não foi por causa do fogo. As duas equipes fizeram ótimas campanhas na fase de grupos, tornando o jogo um dos mais esperados dessa fase. Jefferson abriu o placar para o Alessandro Escapamentos e Juan empatou a partida para o PSG. A virada veio com mais um gol de Juan, deixando o PSG na frente. Em seguida, João Flávio finalizou, mas o juiz assinalou o gol contra. Rodolfo fez o dele, virando o placar. No final do jogo, Pelé cometeu pênalti em coxinha e Diego Pig converteu. 3-3 no tempo normal, o que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças alternadas, Juan parou nas mãos do goleiro Augusto. Adilson também errou, chutando por cima do gol. Yarley fez o dele, Rodolfo converteu e Diego Pig carimbou o travessão. A última cobrança foi de Pelé, dando a classificação para a equipe de Alessandro. Aqui, esse tipo de quadro aqui depende muito do goleiro, né? Graças a Deus, estava num bom dia e pude ajudar a minha equipe. Parabéns aí pela classificação. Obrigado a todo mundo. Um abraço especial para os meninos do Alessandro Escapamentos, que garantiram a classificação para a semifinal do 4º campeonato Espaço Society. Vamos para a tabela para a gente ver tudo o que aconteceu nos outros jogos. Como vocês viram na reportagem do Pedro ou Gustavo Lima, aqui do Conexão, super estiloso, para ir acompanhar o jogo. Pedro. Alessandro Escapamentos, o empate em 3-3 no tempo normal e 2-1 nos pênaltis. O Racing 4... Papelaria Candidé Society camisa 10-5. Então, Society camisa 10 classificado. É esse mesmo que tá? Isso mesmo. É esse mesmo. Porque eu tô com duas tabelas aqui, às vezes estou lendo errado pro pessoal de casa. Espaço Society classificado, né? O camisa 10. E aí, os jogos de hoje, do domingo, teve OSN 5-5 com BRZ. E o OSN classificado venceu por 2-0. E tivemos também o Fênix 4, Penharol 3. Então, temos OSN e Fênix Society camisa 10 e Alessandro Escapamentos. Esses jogos serão realizados na próxima semana. Ainda não sabemos ao certo os confrontos, né? E também se é sábado ou domingo, mas bem provável de ser no sábado, né? Até mesmo em questão de fuso horário. Ô, Aleph, o Flávio Gonçalves está perguntando aqui onde fica a quadra. Eu acho que você vai explicar. Bairro Realengo, onde que é o novo hospital, onde está sendo construído o hospital público daqui de Divinópolis. Não, onde tem um elefante branco gigante então em Divinópolis. Que hospital é esse, meu Deus? Aleph, ele já está com... agora eu vou baixar aqui o jornal, porque ele já está com mais de 80% pronto e está lá parado. Esperando só acabar de cair não sei de novo, que ele está esperando, mas é ali, né? Perto do hospital. É do hospital, ali, sentido hospital. Dá para ver até o hospital ali da quadra ali, então o bairro Realengo ali super fácil de chegar. É a Arena Pantanal, mesmo, chega lá cheio de árvore. O Vitor também já foi lá. A Arena Pantanal contou com a minha ilustre... Ai, gente, eu não aguento esses meninos. Vamos encerrar o programa de hoje. Uma notícia super bacana, né? Peraí que o pessoal já está me mandando os confrontos.
Ai, obrigada, gente. Adoro. Leandro, um abraço pra você. Sempre ligado, Leandro. É muito bom quando vocês participam assim ao vivo e já manda pra gente tudo que tá acontecendo. Os jogos serão realizados no domingo, tá, Aleph? Não tem nada de sábado. Domingo? Aí, domingo, Pedro, você vai trabalhar domingo. O Pedro pediu pra ser no domingo? É, o Pedro pediu. Foi contemplado. E será entre a disputa Alessandro Escapamentos... É contemplado, ele pediu. É porque ele não poderia participar do sábado, gente. Ele, quando ele começa um campeonato, ele gosta de todos os jogos. Ele já come o lanche dos jogadores, ele tá assim. Mas vamos lá, os confrontos serão realizados no domingo. Alessandro Escapamentos versus Fênix, Papelaria Candiré Society Camisa 10 versus OSN. E como eu disse, os jogos serão no domingo. Então tá aí, decidido. Vitor, vamos para a última notícia de hoje? Tivemos mais cedo pela Série D, Jacuipense, que é um time que muitos não vão conhecer, jogando contra o Floresta do Ceará. O Jacuipense conseguiu acesso para a Série C, que tem seu goleiro, né, o Divinopolitano Jordan, ex-jogador do Guarani. Então é mais um Divinopolitano, né? Jogou no América também. Jogou no América também, jogou no Tupi. É mais um Divinopolitano, né? Levando o nome de Divinópolis aí no cenário nacional. Aí o gol, olha. Do acesso do Jacuipense, que é da cidade Riachão do Jacuípe, na Bahia. Isso. Né? E conseguiu acesso, que hoje também nós tivemos outros times conseguindo essa façanha. O Ituano, né? De Itu, São Paulo. O Manaus, né? Da capital lá do Amazonas. E também o Brusque de Santa Catarina vão jogar a Série C ano que vem. E a gente pegou esse gol aí do time jacuipense, até com a presença do Jordan, até para homenagear esses times que conseguiram acesso para a Série C do ano que vem. Um abraço especial também para o Jordan, né? Que é aqui da nossa cidade, representa super bem, leva muito bem o nome de Divinópolis, né? E como sempre, nunca teve muito apoio, né, Vitor? É complicado, a gente conseguiu tudo por mérito, né? E acaba assim, eu pelo menos, eu sinto essa situação de ver o futebol brasileiro com séries se desenvolvendo, as duras penas, né? Mas se desenvolvendo, mas vendo que aqui em Divinópolis a gente poderia ter essa sensação também, né? Quem sabe, né? Um dia o Guarani chega a essa condição, porque realmente você vê, com todo respeito aos... Eu quero que você use a expressão que você usou lá dentro, durante a produção do programa. Agora para lembrar... Até eu esqueci agora, Ale. Pois então eu volto com a expressão. Mas, é uma pena realmente, né? A gente vê alguns times, com todo respeito, mais desconhecidos, que talvez com uma história menor, inclusive de tempo, né, conseguirem esse acesso. O Guarani, com uma história tão grande, é claro que depende de várias coisas, é claro que nacionalmente o Guarani talvez ainda precise jogar mais vezes até para conseguir, né? Porque às vezes é muito difícil, na primeira vez que você jogue uma Série D, apesar que o Guarani jogou em 2012, né, Alex, a última vez? Sim, né? 2012. Então realmente precisa ter mais frequência, né? E talvez essas histórias desses times talvez não tão conhecidos que sirvam de inspiração para o futuro. Só para lembrar, quem acompanhou a resenha sexta-feira, o Marco Túlio mesmo falou que a cabeça do presidente Vinícius, até mesmo de todo mundo do Guarani, já está voltada já mesmo pensando no módulo 2. E essa segundona vai servir como teste deles de acompanhar alguns jogadores para contratação, até mesmo para montar o time para o módulo 2. Lembrando que o módulo 2, se eu não me engano, acho que pode escrever 4 ou 3 jogadores, né? Acima da idade. Quem a gente acompanhou mais, né, que foi ano passado, eram 7. Um ano retrasado. Foram 7 jogadores. Ano passado. Passado. Boa sorte a todo mundo do Guarani. Isso. Tá aí, vambora então? Só mandar o último abraço aqui pra minha mãe, pro meu padrasto que estão assistindo. Meu padrasto disse que esse quarteto é 10. Não fala isso, gente, porque Pedro, Túlio, Marcelo, Bruno e Rafael, eles ficam com ciúmes, tá? Eles ficam com ciúmes quando elogia. Ale, nós dois já somos fixos aqui, né? Todos aqui realmente têm sua parcela de contribuição, mesmo não estando aqui no sofá hoje, todos ajudaram. Todo mundo faz um pouquinho de tudo. Mandar um abraço aqui para o Márcio, o pessoal lá do edifício Paulo VI, ali na 1ª de junho, que está sempre ligado também nos nossos programas. E também um abraço para o Hamilton, né? Até eu vi aqui do bairro dele, o Hamilton Gaguinho, de Casa Nova.
que parou ali na Getúlio Vargas, ali trabalha ali, está sempre ligado nos programas da TV Candidez também, acompanhando sempre aqui. Um abraço a todos que sempre nos acompanham. E lembrando também que essa semana Libertadores aí, né? O Cruzeiro joga terça, temos também jogos do Flamengo, Palmeiras, Sul-Americana tem? Não, né? Temos. Sul-Americana também. Atlético aí, hein? Exatamente. Terça-feira tem Fluminense, quarta Botafogo e Atlético e quinta o Corinthians. Vitor, boa noite. Boa noite, Tainara, né? Boa noite você, nosso telespectador. Vou mandar um abraço hoje pro Neomar e pra Maria, né? Os avós da minha namorada. Eu estive lá comendo um dos melhores frangos, né? Entendi. Eu mandar um abraço pra eles. Eu não comi. Ninguém aqui ganhou frango. Avaliação, né? Pode continuar, Vitor, seus abraços. Pro meu pai também, que tá me acompanhando lá. E pra minha mãe também, porque senão estão puxão de orelha. E pra Júlia também. Pra Júlia também. Aleph, a voz tá mandando a gente Vambora, né? Vambora, na hora já o Túlio tá acelerando a gente. Então, um abraço especial a todo mundo. Lembrando que quarta e sexta tem a resenha esportiva. Deixo meu abraço especial pro Marcelo, pra Eliane, que até me convidou, eu e a Geis, para ser padrinho de casamento dele. Então, um abraço especial ao Marcelo, que já foi colega, parceiro de faculdade, trabalhou com a gente na TV. Tá muito famoso. Então, um abraço especial ao Marcelo e Eliane. Vambora então, gente. O Aleph já disse tudo. Quarta e sexta tem resenha esportiva. Terça-feira tem o Cruzeiro, tem Atlético também durante a semana. Na quarta-feira contra o Botafogo? Isso. Tem pan, meu tem Deus. tudo. Tá bom, a gente volta quarta-feira com a resenha, na sexta também e no domingo aqui no Conexão. Boa noite pra vocês. Tchau.